Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Conexão. Tá começando para você aqui com um assunto, gente, que toda mulher vai passar na vida. Vai ser um período que ela vai ficar em constante conflito, Mayara. Eu imagino, ainda não cheguei lá, mas eu sei que é um momento conturbado, delicado. Delicado. Olha, o humor muda, o corpo muda. Que mais que muda? Temperatura muda. Temperatura muda. Libido, será que muda? Libido, será? E hoje a gente está aqui com a doutora Ariane Lázaro Teixeira, ela é ginecologista e também atende na parte de sexologia, né? Uhum. Nós também temos a nutricionista Tatiane Mendes, nutricionista funcional, também especialista em fertilidade. Eu agradeço demais a presença de vocês, viu? Sejam muito bem-vindas. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Também obrigada, agradeço. Né? E aí, esse período tão complicado que a gente começou aqui no início, são muitas mudanças no corpo da mulher, né? Mas, doutora, assim, o que você considera de sinal mais impactante nesse período de mudança da mulher, né? Do ponto de vista da ginecologia e depois a Tati do ponto de vista aí, nutricional? Então, a menopausa é uma fase natural da vida da mulher, né? Como você mesma disse, todo mundo vai passar por isso, né? E cada mulher vivencia essa fase de uma maneira diferente, né? Os sintomas, os sinais, os sintomas podem ser muito variáveis de uma mulher para outra, né? Mas o que a gente vê de principal, né, são os fogachos, aquelas famosas ondas de calor, né? A irregularidade menstrual, então é uma menstruação que vai ficar mais bagunçada. Então você tinha ali uma menstruação todo mês, certinho, mais ou menos no mesmo período, e aí ela começa a ficar com um intervalo muito curto, a cada 15 dias, um intervalo muito longo, demora 50, 60 dias para menstruar, um fluxo muito variável, então uma hora você menstrua só um pouquinho, aquela borrinha de café, outra hora você tem um fluxo muito intenso, então uma menstruação bem bagunçada. Alterações do sono, então uma mulher que tem uma dificuldade de pegar no sono e de iniciar o sono, uma mulher que fica acordando muito durante a noite, alterações de humor, muitas alterações de humor, então uma mulher que uma hora tá irritada querendo matar todo mundo, outra hora ela tá chorando e falando que ninguém ama ela, né? Uhum. Então até sintomas depressivos, né? A gente vê que existe até um aumento de desenvolver mesmo uma depressão depois da menopausa, né? A gente tem diminuição da densidade mineral óssea, então aumentando o risco dessa mulher ter uma osteoporose. A gente tem ressecamento vaginal, a gente tem diminuição da libido, a gente tem dores musculares, dores nas articulações, a gente tem um maior acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Enfim, gente, a gente pode dizer que tudo o que acontece nessa fase da vida da mulher pode ser culpa da menopausa. Uhum. Pode ser culpa da menopausa. Esses sintomas, esses sinais, esses sintomas, eles acontecem pela queda dos hormônios, né? Os nossos ovários, eles começam a entrar em falência, vão diminuindo a produção dos hormônios, principalmente o estrogênio, né? Que é um hormônio muito importante para a mulher. E aí começam a aparecer esses sinais, esses sintomas. Certo. E a Tati observa isso no consultório também, Tati? Observo. Engraçado, acho que a doutora vai concordar comigo, né? Os sinais e sintomas, eles aparecem muito antes dos exames, né? Então, às vezes, o exame está lá, bombando, estrogênio, LH, FSH, mas ela começa a reclamar, né, de alguns sintomas, igual a doutora disse. E eu falo que ninguém te prepara pra menopausa, né? E ela não avisa. Ela não vai na sua porta e bate, amanhã eu tô chegando aí, né? Ela chega numa hora que você menos espera. E existe um período que é perimenopausa, né? Que ela pode acontecer até 10 anos antes da menopausa em si. Então é aí, nesse momento, que ela não se reconhece. Mas a queixa maior lá no consultório das mulheres na perimenopausa é o famoso ganho de peso, né? Aquele peso ou aquela dificuldade de perder peso, né? Elas relatam assim, eu fui magra a vida toda, e agora olha essa pochete aqui, né? Aquele acúmulo realmente ali na região abdominal pela queda do estrogênio, né? Mas a maior queixa, gente, é a dificuldade da perda de peso, né? Se essa mulher ali na perimenopausa, ela não acorda, né, pra vida e vai lá, faz atividade física, começa a melhorar a parte metabólica dela, ela vai ter o ganho de peso muito ali aumentado muitas vezes, né, e essa dificuldade de perder peso. E a massa magra também tem uma perda nesse período que acumula gordura. E a massa magra? Sim, eu falo que depois dos 35 anos, né, a gente respira
perde massa magra, né? Então, realmente, tem esse declínio de perda de massa magra, que pode até acompanhar ali com a densidade óssea da mulher, né? Mas é um estilo de vida que precisa ser mudado. Eu falo assim, se você não se alimentou bem até os 40, 42, se você não fez atividade física, exercício físico de musculação, agora é a hora. E é uma fase, não sei se vocês concordam comigo, que até os 40 e pouco, ela cuidou de todo mundo, né? Dos filhos, do marido, algumas também cuida dos pais, e ela acaba se esquecendo. E eu falo para minha paciente agora, veja você. Você tem que ser a sua maior prioridade nesse momento, porque a menopausa, ela pede isso, né? Esse olhar para si, cuidar de si. Né? Mas a perda de massa magra acontece. Ô Tati, até falando dessa questão da massa magra, que a Mayara colocou aqui, que é importante, mas para aquela mulher, às vezes, que fala assim, mas eu caminho, eu corro, precisa fazer musculação? Precisa. Precisa, doutora? Precisa. A caminhada, os exercícios aeróbicos, eles são importantíssimos, né? Principalmente para a saúde cardiovascular, né? Então, é recomendado que a mulher faça pelo menos 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana. Então, isso é muito importante. Porém, os exercícios aeróbicos não são suficientes para a gente conseguir manter uma boa massa muscular, né? Então, assim, com a queda do estrogênio, 3 processos se aceleram, né? Então, depois da menopausa, tem 3 processos muito importantes que se aceleram. A perda de massa muscular, a perda da densidade óssea e a desaceleração do metabolismo, né? Então, esses 3 processos, eles se aceleram muito com a queda dos hormônios, né? E para a gente conseguir melhorar, o principal fator que ajuda a gente a melhorar isso é o treino de força, é construir músculo, né? Então, a gente precisa construir músculo para resolver isso, para melhorar isso. Então, a caminhada, sim, é importante, mas não é suficiente. Então, eu sempre gosto de falar que depois da menopausa, o treino de força, ele é inegociável. Então, toda mulher precisa fazer. A gente já sabe que se você fizer 2 vezes na semana, já tem benefício, né? Então, pelo menos 2 vezes na semana já tem benefício. Mas tem que fazer. Tem que fazer, é essencial. É essencial. E a suplementação, ela entra, Tati, daí nesse caso, de repente, até a doutora também pode acrescentar um cálcio, um ômega 3, uma vitamina D nesse período, ele é importante, é mais essencial ainda do que em todas as outras fases da vida? É essencial, sim. A gente pode pensar ali na perda de massa muscular na creatina, né? E a creatina só pensa ali para a parte muscular, para a fadiga ali do treino, mas ela é muito boa também para a parte mental, né? Aquela fadiga mental, né? Elas relatam muito de uma névoa mental, sabe? O que eu tava fazendo, né? Aquele esquecimento, aquela parte cognitiva muito ruim, a creatina entra. Mas eu acho que eu já até falei no outro podcast, né? Que o meu queridinho na saúde da mulher é o magnésio, né? O magnésio, ele ajuda na TPM, todo naquele ciclo, mas na menopausa também, né? Aquela mulher tem dificuldade para dormir, a gente pode trabalhar com magnésio ali pro relaxamento, naquela irritabilidade, né? Que até o marido mastigando ali tá te irritando, né? E daí a gente entra com magnésio para ajudar. O maior relato das pessoas também, das mulheres, é uma microbiota, um hábito intestinal um pouco ruim, o magnésio também ajuda. O ômega 3, gente, tem que entrar, né? Todo mundo tem que tomar ômega 3. Ele é um anti-inflamatório, né? Então, muito bom também, que a gente não consegue consumir via alimentação, né? Mas eu colocaria também uma vitamina D, né? Pensando na saúde óssea. Eu acho que magnésio, creatina, vitamina D, magnésio para começar já tá bom. E qual magnésio que é? Porque tem vários, né? Sim, sim. Eu gosto sempre de associar, né? Uns 2, 3 tipos. Mas a gente podia colocar ali um citrato para a parte intestinal e um bisglicinato para a parte de mais ansiedade, de sono, que traz esse relaxamento. Mas tudo isso, gente, com um acompanhamento profissional, hein? Isso. Tem dose certa, tem a quantidade certa, o horário de tomar também, né? Isso. Mesma coisa cálcio, vitamina D, né? A gente tem ouvido falar muito, né? Tem que suplementar cálcio, vitamina D, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Tem que ser com acompanhamento, porque da mesma forma que o cálcio é muito importante para a saúde óssea, o cálcio em excesso, ele aumenta o risco cardiovascular, né? Então a gente tem que saber ali o limite, né? Será que é necessário uma suplementação ou será que na alimentação já está sendo suficiente, né? Por isso que é importante, né? A nutricionista ali vai contabilizar e vai ver, não, realmente precisa de um pouquinho ali de cálcio.
Ou não, olha, pelo que você come no seu dia, já tá suficiente, a gente não precisa, né, suplementar. Vitamina D, a gente sabe, importantíssimo também. A vitamina D ajuda o cálcio a entrar no osso, né, então ela é importantíssima também, né. Mas a vitamina D em excesso também pode gerar uma toxicidade, então tudo tem que ser individualizado e com acompanhamento, né, pra gente ajustar as doses aí. Ô, doutora, e qual é a faixa etária que a gente começa a perceber o que é mais comum a menopausa nas mulheres? E a perimenopausa acomete a partir de qual idade? Tá. A menopausa, a gente fala que é uma data, né? A menopausa é a data da última menstruação da sua vida. A gente só vai saber que aquela foi a última menstruação da sua vida quando você fica 12 meses consecutivos sem menstruar, né? Então a gente sabe que aquela foi a última da sua vida. E a perimenopausa, o climatério, né, que a gente fala, é ao redor ali da menopausa, é onde começam a aparecer os sinais, os sintomas, que podem começar muitos anos antes. Então, a menopausa, a última menstruação da sua vida, ela acontece dos 45 aos 55. Na brasileira, uma média de 51 anos, mas dos 45 aos 55, tá? Geralmente, anos antes, a gente começa esses sinais e sintomas. Então, por volta dos 40 anos, a mulher começa a perceber, opa, eu não era tão irritada assim, eu não ficava tão sensível assim, ela começa a minha menstruação era tão certinha, o que será que tá acontecendo? Então, a partir dos 40 é mais comum que a mulher comece a ter essas percepções dessas mudanças. E aí já seria o momento de procurar uma ajuda. Sim. Toda mulher deve ir no ginecologista pelo menos uma vez por ano, né? Para fazer os seus exames de rotina, os seus exames de prevenção. E aí, durante essas consultas, é muito importante conversar sobre isso, né? Então, principalmente quando a mulher vai chegando nessa idade próxima dos 40 anos, né? Então, relatar todas as mudanças, todas as percepções. Como a gente falou no começo, é tanta coisa que pode estar associada à menopausa. Então é muito importante a mulher falar. Será que isso pode ser da menopausa? Será que isso que está acontecendo pode ser? Né? Será que eu estou entrando? Então é muito importante conversar com o seu médico e para ele investigar e conversar e explicar melhor sobre isso, né? Então, no mínimo uma vez por ano, mas também durante o ano, percebi que está acontecendo isso. Será que está relacionado à menopausa? Então tem que buscar ajuda. E como que é essa percepção de nós mulheres, de perceber realmente esse sinal de alerta e a procura? A gente deixa para ir bem próximo da situação que está ali, né, já acontecendo, ou realmente a grande maioria das mulheres vem percebendo essas alterações que vão acontecendo no corpo, na mente, né, e já procuram ajuda profissional? Eu acho que a maioria espera um pouco mesmo, assim, deixa pra ir, né, no último momento. A mulher que mais busca ajuda precoce, né, é aquela mulher que tem uma boa percepção de si, né? Então, ela consegue perceber, olha, o meu ciclo menstrual, ele sempre foi reguladinho. Olha, eu sempre fui uma pessoa tranquila, eu sempre fui estável, eu sempre fiz tudo bem e agora eu tô percebendo. Então, você perceber, né, as mudanças que estão acontecendo com você, né? E para você saber o momento de buscar ajuda. Certo. Eu tava, antes de vir para cá, tem uma amiga que tá, acho que nesse período da menopausa, mas a doutora falou uma coisa interessante que me chamou a atenção agora, uma dúvida dela. Vou esclarecer uma dúvida dela aqui. Ela ficou 1 ano sem menstruar, mas aí acabou menstruando, vindo um pouquinho ali de sujeirinha. É considerado que está na menopausa, isso pode acontecer normal, ou por algum motivo de estresse aconteceu, de vir alguma coisa ainda na menstruação? Tá, então assim, quando a gente fica 12 meses sem menstruar, sem usar nenhum método hormonal, né, então ela é uma mulher que tinha uma menopausa ali natural, não usa nenhum método contraceptivo, não faz reposição hormonal, não usa nada, né, ela ficou 12 meses consecutivos sem menstruar, ela chegou na menopausa. Qualquer sangramento que ela tenha depois disso não é menstruação. Aí é um sangramento pós-menopausa, né? Aí a gente vai ter que investigar. Na maioria das mulheres é causado por uma atrofia do endométrio, da camadinha de dentro do útero, um sangramento benigno, limitado, pronto. Mas é importante investigar, né? Então a gente vai avaliar para ver o que causou esse sangramento, mas não é menstruação mais. Ô, doutora, agora uma pergunta para as duas, para a doutora Ariane e para a Tati. Gente, o que é o bendito calorão? E tem um horário certo, um período certo do dia que vai acontecer, que vai incomodar mais a mulher.
E Tati, será que tem alguma alimentação que possa vir ajudar em benefício para acalmar? O que é esse calorão, doutora? O estrogênio, ele é muito importante para ajudar a regular o centro termorregulador no nosso cérebro, né? Na região do hipotálamo, é que regula a nossa temperatura central. Então, quando o estrogênio cai, tem um descontrole aí dessa regulação. E aí, é como se o termômetro quebrasse, né? O termômetro falhou ali e o corpo fica mais sensível à variação de temperatura, né? E aí é que surgem esses calorões, né? São mais frequentes à noite, tá? Mas pode acontecer a qualquer momento. E é muito importante a gente lembrar, acho que a Tati vai falar melhor disso, mas que existem vários fatores que podem desencadear esses calorões, né? Então, o álcool, o estresse, o cigarro, o excesso de cafeína, comidas muito quentes, comidas apimentadas, próprios ambientes, um ambiente muito quente, tecido de roupa, então tecidos sintéticos, roupa de cama, então às vezes a mulher tem mais à noite também porque tá usando uma roupa de cama de um tecido muito sintético, né? Então isso... Vários fatores que podem desencadear e a mulher ter mais episódios de fogachos, né? Dos calorões. E algumas mulheres relatam, elas falam que não tem como a gente entender esse calor que elas sentem. É isso? É um pico, né? É um pico. Fala que o fogacho dura ali de 2 a 4 minutos. Então, ele vai dar um pico e logo cai, né? A doutora falou muito bem dos alimentos, né? Mas pode observar, às vezes a mulher tá lá comendo a comidinha dela quente, ela começa, meu Deus, que calor, que calor. Começa a se abanar. Por quê? Você come uma comida quente, a temperatura do seu corpo, ele já tá, né? Sem esse termômetro, né? Esse controle. E daí... essa comida muito quente vai aumentar a temperatura, que vai elevar mais ainda o calor, né? Mas comidas mais picantes vai também elevar, né? Até um simples, uma cúrcuma, muitas vezes, que aumenta ali, né? Que é um alimento mais quente. O próprio álcool, né? Também deixa aquele ruborzinho, daí começa a dar aquele calor. Mas a gente tem estratégias, né? Então, eu falo assim, evita comer comida muito quente, né? Evita, vai para lanchinhos da tarde mais geladinhos, né? Mais refrescantes. E a mulher vai começando a perceber, né? O que vai desencadear dela, Isso. Né? Diminui um pouquinho a pimenta do reino, né? Coloca ali temperos um pouco menos picantes, né? Mas a gente tem alguns chás também que acaba ajudando. Não faz um milagre, né? Mas ajuda. Por exemplo, o chá de amora, né? Eu gosto muito de indicar. É um chá gostosinho, não é nada amargo. E eu acabo indicando ele. E a gordura também, ela pode afetar? Pode. Alimentos muito gordurosos também, né? Pode sim. Pode afetar. Sim. O chazinho de amora, ele seria interessante tomar um pouquinho antes de dormir? Não tanto. Não tanto. Colocaria ali no meio da manhã, no meio da tarde, né? Até umas 3 horas, 4 horas no máximo, para se for muito sensível, né? Não um chá que vai ser estimulante, mas se for muito sensível ali, a chás para não atrapalhar o sono, que já é uma queixa, né? Da mulher que não dorme bem, até pela questão dos fogachos e também pelo aumento do cortisol, né? A progesterona, ela ajuda ali nessa regulação de todo o cortisol. E geralmente essa mulher tá com o cortisol lá muito elevado. Então são mulheres que falam, meu Deus, às 4 horas da manhã eu abro meu olho e não volto mais dormir. Eu falo, opa, temos um cortisol aí elevado, vamos colocar ali coisa que a gente pode baixar esse cortisol. A gente pode entrar com uma vitamina C antes dessa mulher dormir, né? A gente pode entrar com alguns fitoterápicos. Eu gosto muito do ashwagandha. Eu falo que ashwagandha é fitoterápico da mulher, né? Principalmente na menopausa. Ajuda no sono, deixa ela mais calma e baixa o cortisol. Então a gente vai trabalhando ali. Mas também falando do sono, né? Trabalhar uma rotina do sono com essa mulher, né? Ensinar ela a relaxar também, né? A desacelerar. Essa amiga minha mesmo, ela relata que às vezes ela acorda 3, 4 horas da manhã com o olho estalado e 1000 pensamentos, todos desconexos, e não consegue mais dormir e descansar. Né? Então, além do calorão, ainda a insônia. Isso e vai o pensamento acelerado. O pensamento acelerado. Ai, tem um chá que eu falo que é o chá para mulheres que têm pensamentos muito acelerados, que deita na cama e fica, né, com a cabeça que não para. Chá de melissa. Chá de melissa tem estudos mostrando que ele pode acalmar, diminuir os pensamentos agitados da mulher. É um chá também que eu gosto. Uma dúvida, e vamos trazer uma parte prática. Não sou especialista em chás. Como que é esse chá de amora? A gente pega a fruta mesmo, é uma fruta seca, vem no saquinho.
E o chá de melissa, a mesma coisa. Porque a gente, às vezes, ouve falar que quando você pega aquele chá de saquinho, ele não vai ter os mesmos nutrientes, sei lá, como que a gente pode dizer. Que pegar, por exemplo, a própria fruta ou a própria planta para fazer o chá. O melhor sempre é a erva, né? A erva desidratada. Daí eu oriento assim, coloca lá a chaleira para esquentar a água. Começou a ferver as bolinhas, você pega 2 colherzinhas da erva, coloca ali, desliga, né? Coloca, abafa por no máximo 7 minutos, coa, sem açúcar e bebe, né? Logo em seguida. O chá de saquinho, Mayara, ele é prático. Né? Seria o ideal? Não seria. Mas também, em vez de, né, de não fazer nada, de um dia ou outro ali tem um chazinho, né? Mas o melhor seria a erva. A erva desidratada. Tem uma outra questão também, que as mulheres, pegando essa questão aí de cuidados, né? Que muitas mulheres relatam que perceberam que após a menopausa existe uma flacidez no corpo, na pele, né? Tem como melhorar na parte de nutrição? Doutora, o que acontece também para a gente ter essa questão de flacidez pós-menopausa? Sim, a gente perde muito colágeno, né? Com o passar dos anos, a mulher vai perdendo colágeno. Não tem como a gente, né, voltar todo aquele colágeno. Mas eu falo que a alimentação, por exemplo, mulheres que têm baixa hidratação, não adianta nada, né? Você fazer passar um monte de creme, mas não beber água. Então, o básico bem feito, né? Beber muita água. Até tem eu vi uma vez um videozinho mostrando mulheres com boa hidratação, a pele, e mulheres com baixa hidratação. Gente, era visível, assim, na pele, no rosto, na textura, sabe? A baixa hidratação. Então, beber água, gente, né? Começando que músculo é formado por água. Então, se você não bebe água, você não tem formação de músculo, você perde mais, né? Mais músculo ainda. E também a baixa ingestão proteica que muitas vezes a mulher tem, né? Então, assim, colágeno, tomar o colágeno, né? Aquele do tipo 1, tipo 2, tem vários ali, tipo 3, né? Ele não substitui também a ingestão proteica. Né? Então, comer proteína de boa qualidade ajuda bastante. Ajuda né? bastante, certo. E aí, a gente vai entrar num assunto que, às vezes, algumas mulheres, elas se sentem desconfortáveis para conversar. A própria sexualidade muda, doutora. A vida sexual, ela fica um pouquinho mais complicada. Né? Como a gente pode ajudar essas mulheres que estão passando por isso, entender esse período, né? E até mesmo ajudar aí nessa questão da libido para a mulher, né? Porque é um período que a mulher tem que se entender e que o marido também vai ter que acabar, o companheiro, entendendo essa fase da mulher, né? Com certeza a sexualidade muda muito depois da menopausa, né? Os hormônios, eles são essenciais para a gente manter uma vida sexual satisfatória, né? Então, assim, com a queda dos hormônios, a gente tem uma diminuição da libido, né? Que acontece justamente por essas alterações hormonais. Tem o ressecamento vaginal, né? Então, a mulher vai começar a ter dor, desconforto para ter relação, ela não vai ter lubrificação. Então, com isso, sentindo dor, vai diminuir ainda mais a libido, vai ter um desconforto, ela não vai ter prazer, então ela não vai querer nem saber disso, né? Além disso, a gente tem todas aquelas mudanças, aqueles sintomas que a gente falou. Então, uma mulher que tá cansada, estressada, não tá dormindo bem, a última coisa que ela vai querer é pensar em sexo, né? Então, assim, com certeza tem um impacto muito grande. A gente tratando a menopausa, com certeza a gente vai ter uma melhora significativa da vida sexual dessa mulher, né? Mas eu sempre gosto de lembrar também que a nossa vida sexual, eu sempre comparo, lá no consultório eu falo para as pacientes, eu sempre comparo a nossa sexualidade com uma pizza, né? Então a gente tem lá todas as fatias. Pra gente ter uma vida sexual satisfatória, a gente precisa que essa pizza esteja inteira, né? E a menopausa é uma fatia. Né? Então, como eu falei, é importantíssimo a gente cuidar da alimentação, do exercício, de tudo relacionado à menopausa. Vamos tratar essa menopausa, né? A gente vai ver como que a gente vai tratar, mas a gente tem que avaliar as outras fatias, né? Como é que tá o relacionamento dessa mulher, né? Como é que o marido, o parceiro tá lidando com essa fase aí de menopausa, né? Ele tá sendo companheiro, parceiro, ele tá entendendo o lado dela, né? Como que ele tá lidando?
essa mulher tem alguma doença? Então, pressão alta, diabetes, disfunção da tireoide, depressão, várias doenças impactam na sexualidade, né? Medicamentos, vários tipos de medicamentos, antidepressivos, podem reduzir a libido, né? Então, ela usa alguma medicação, enfim, a gente tem que avaliar todas as fatias da pizza, né? Pra gente entender o que a gente pode fazer em cada fatia para melhorar, para essa mulher ficar bem, né? Mas uma coisa que eu sempre falo é o autoconhecimento, né? Então, essa mulher precisa se conhecer, ela precisa se entender, ela precisa conhecer o próprio corpo, ela precisa saber do que ela gosta, tanto físico quanto mental, né? O que estimula ela? Olha, quando meu marido acorda e me dá um bom dia, me dá um abraço, eu me sinto bem, eu me sinto melhor. Então, ela precisa saber o que ela gosta, né? O diálogo com o parceiro é essencial, então eles precisam conversar sobre esse assunto, sobre sexualidade. Sei que ainda é um tabu, né? Então, sim, assim, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso, mas tem que conversar com o parceiro, né? Enfim, ter uma saúde boa, então alimentação, exercício, um sono de qualidade, tudo isso vai ajudar na vida sexual dela, né? E avaliando cada fatia aí da pizza pra gente tentar melhorar. Certo. A questão da libido, né? Porque às vezes a mulher acaba falando, nossa, será que eu preciso tomar um negocinho aí para dar uma melhorada, né? Para corresponder ao que o meu parceiro quer. Um chazinho natural. Um chazinho natural, né? Porque a mulher acaba se cobrando, né? E não sei se depois, após aquele período da menopausa, que passou todo esse período de mudança, se a vida sexual ela acaba voltando ao normal, né? Se nunca mais volta ao normal. Existe esse tratamento, é só com reposição hormonal que pode acontecer? Quando a mulher tem indicação de reposição hormonal, sim, pode ter muito benefício, né, na questão sexual também, né, até mesmo, por exemplo, a única indicação formal com benefícios comprovados de uso de testosterona na mulher é um desejo sexual hipoativo na pós-menopausa, então isso já está comprovado que tem mesmo um benefício, então pode ajudar, e se a mulher tiver indicação, não tiver contraindicação, a gente pode sim fazer tanto a reposição hormonal com estrogênio, progesterona, quanto com a testosterona, né, se for necessário, mas como eu falei, não adianta a gente resolver só aquela fatia, né, porque tem muitas mulheres que chegam lá pra mim assim, ai doutora, eu tô na menopausa, então eu queria uma testosterona pra ajudar a melhorar a minha libido, porque tudo bem, ela pode ter indicação e pode ajudar. Mas e o restante, como que tá? Então, se a gente não melhora todo o restante, se essa mulher não faz uma terapia, se essa mulher não faz nada para melhorar o sono, não se alimenta bem, não faz um controle do estresse, né? Então, a gente sabe que o estresse tem um impacto muito grande na libido, não vai resolver. Então, o hormônio não vai servir para nada, né? Então, o hormônio pode sim ajudar e ser importante, mas nem sempre é suficiente. Na verdade, na maioria das vezes não é suficiente. E existe muito preconceito, eu não sei se essa seria a palavra correta, preconceito ou medo da reposição hormonal, né? Vamos tentar explicar para as pacientes, tirar essas dúvidas, doutora, porque eu vou tomar, vai acontecer algo, né? Eu não sei se a Tatiane já pegou alguma paciente e falou assim, eu fui na ginecologista, ela quer fazer reposição hormonal, mas eu não quero, eu quero vir aqui na Nutri, ser tratada. Para que serve a reposição hormonal? Quais são os benefícios, doutora? É indicado para toda e qualquer mulher, né? Vamos tentar esclarecer, porque tem muita mulher que ainda tem medo de fazer isso, né? Esses dias eu atendi uma paciente que chegou e falou assim, doutora, eu vim aqui porque eu quero repor hormônio, mas assim, eu fui no médico e passou uma dose alta, já pesquisei no Google, já vi que a dose tá... Eu só quero o que é meu de direito, ela falou. E eu dei muita risada e falei assim, nossa, vou usar isso, né? Porque realmente, a reposição hormonal, a intenção dela é justamente tentar repor aquilo que está faltando, né? Então, os nossos ovários, eles estão entrando em falência e eles não estão conseguindo mais produzir os hormônios, e aí a gente vai lá e vai dar o hormônio para voltar ao fisiológico, né? Então, assim, nada mais é que deixar a mulher como ela estava antes na questão hormonal, né? Então, é isso. A gente tem que tomar muito cuidado com as doses, né? A gente vê hoje em dia
profissionais, assim, prescrevendo doses altíssimas de hormônios, sem indicação, principalmente testosterona, às vezes uma dose altíssima, e aí a gente vai ter efeitos colaterais e tem os riscos, enfim, desnecessário a gente deixar a mulher ali no fisiológico, no que seria natural para ela, né? Mas todas as mulheres precisam? Não, né? A gente tem que avaliar individualmente, né? Então, como que aquela mulher está se sentindo, quais são os sintomas, as queixas que ela tem, né? Pra gente saber se ela tem realmente uma indicação, se ela tem, por exemplo, uma mulher que tem um alto risco de desenvolver uma osteoporose, ela tem uma indicação de reposição hormonal, porque vai ser muito benéfico para ela. A reposição hormonal, ela pode melhorar o risco cardiovascular quando é iniciada no momento correto, que eu vou falar também. Então, assim, a gente vai repor aquilo que a mulher tá perdendo, né? Mas a gente tem que avaliar também as contraindicações. Então, tem mulher que não pode, uma mulher que já teve um infarto, um AVC, uma trombose, um câncer de mama, enfim, a gente tem um monte de contraindicações que a gente vai avaliar ali para ver se essa mulher está candidata a iniciar a reposição hormonal. E existe o momento certo da gente começar. A gente chama de janela de oportunidade. É aquela mulher que tá com menos de 60 anos de idade, ou com menos de 10 anos depois da última menstruação. Então, menos de 10 anos depois da menopausa. Aí a gente vai ter muito mais benefícios do que risco. Depois desse período que passou essa janela de oportunidade, aí sim a gente pode ter um risco maior, né? A mulher já vai ter formado placas de gordura nos seus vasos sanguíneos, então o hormônio ele pode piorar e aí sim aumentar um risco cardiovascular, né? Mas quando iniciada no momento correto, tem muito mais benefícios do que risco. Muito antigamente, mas muito antigamente, né? Pergunta para a Tati, vamos ver se ela vai saber me responder. Muito antigamente, parece, né, que havia no mercado, a doutora também me corrige, ou medicamento lá, farmacêutico, industrial, ou a reposição hormonal através do soja. Isso é verdade? Da soja? Não lembro dessa época, mas tá bom. A soja é um fitoestrógeno, né? Então, ela tem esse poder de aumentar estrogênio, né? Não li ainda evidências, já leu, doutora? Que vai aumentar níveis, né, ali da menopausa, tá? Mas, posso voltar lá Pode, da libido. Falta de lubrificação? Pode, por favor. Eu tenho uma dica, 2 dicas que eu dou para minhas pacientes. Uma até dei ontem para uma paciente, né, dessa baixa libido. Ela falou assim, mas tem baixa libido. Eu falei assim, então você vai marcar o dia D com o seu esposo, né? Então, tenha o dia D. Então, uma quinta-feira, então você vai colocar um lembrete no seu celular, a hora que você acordar, você vai ver o lembrete. E daí, né, doutora, se você concorda, mas a nossa libido, ela começa aqui, né, do homem em outro lugar, mas da Esqueci mulher de falar aqui. dessa parte essencial. Então, ela vai acordar naquela quinta-feira, é hoje. Então, hoje é hoje, né? Então, eu vou lá, vou fazer toda meu ritual. E daí, marido sabendo que também é o dia, ela vai chegar cansada do trabalho, 6 horas da tarde, ela fala assim, amor, pode deixar que eu lavo a louça? E você vai lá tomar um banho, vai lá descansar, entendeu? Então, acho que combinar, né? O combinado não sai caro. O combinar com o marido, eu acho que ajuda muito. Tenho feito essa pequena orientação para as pacientes. Ela tem trazido feedback de sobre a baixa lubrificação. É uma questão hormonal, né? Eu dou uma diquinha lá para as pacientes, uma coisa bem prática. Óleo de coco, né? Óleo de coco ajuda muito na lubrificação. O que eu falo? Pega aquela cápsulazinha do remédio, da vitamina que tá acabando, lava, seca bem, pega o óleo de coco, coloca ali dentro daquela cápsula. Você vai fazer uma cápsula com ela. Leva na geladeira, no congelador, deixa lá. Antes de ir pro quarto, insere, Tem um vídeo no Instagram que eu ensino a fazer, viu? Vou me publicar. Dá uma olhada e você lá. insere, então, tô falando certo? Então, claro. Insere ali, não deixa nada melequento, né? E hoje já tem óleo de coco sem cheiro no mercado. E é uma ótima lubrificação, só lembrando que daí não dá pra usar camisinha, né? Porque daí não é compatível. E assim, gente, essa questão da libido, como a Tati falou, né? O principal órgão da sexualidade, gente, é o cérebro, né? Então, assim, a gente precisa estimular o nosso cérebro a pensar em sexo, né? Então, assim,
pensar sobre isso. O que vai te fazer pensar? Uma roda de conversa. Então, a gente falar mais sobre o assunto. Aí você vai lá no Instagram, pesquisa umas coisinhas. Aí você conversa com uma amiga, você conversa com o seu parceiro. Aí você vai com o seu ginecologista, você conversa. Aí, por exemplo, eu indico muito para as minhas pacientes livros, filmes, áudios eróticos, podcasts. Então, o que você gosta? Eu tenho uma seleção no meu computador de livros. Gente. E aí, e tem intensidades, viu, gente? É de 1 a 10. Porque cada mulher tem o seu gosto. Sim. Então você chega lá e você me fala assim, ai, doutora, eu adoro ler, né? Porque eu vou te perguntar, você gosta mais de ver um filme, uma série, de ler um livro? Ai, doutora, eu adoro ler. Então vamos escolher um livro, né? Então que tipo de livro que você gosta? Ah, eu gosto de romances de época, uma coisa mais assim. Então, mais tranquilos. Ah, então vamos lá, vamos escolher um livro. Ah, não, eu gosto de bater, apanhar, sabe? Então vamos escolher um livro que tenha isso, né? Então a gente tem intensidades de livros eróticos. Tem gente que nem sabe disso, nem sabe. Né? Ou quando eu falo um filme, uma série erótica, fala, ai, pornografia. Não, não é isso. É coisas eróticas que vão te estimular a pensar no assunto. Porque quando você pensa no assunto, isso estimula o seu cérebro, né? Sim. Então, como a Tati falou, tá programado. Ah, então deixa eu pensar um pouquinho mais nisso. Isso ajuda muito. Né? Então, a gente tem que estimular o nosso cérebro ali a pensar no assunto, Uma série que anda estimulando muito é Bridgerton, né? Bridgerton, é verdade. Pessoal, até Netflix coloca lá no Instagram, episódio tal, minuto tal, cenas quentes. E aí você fala, gente, eu amo ler comercial. Vai nas cenas quentes. Eu amo, não, mas essa é a sexta inteira. Porque quando eu quero desligar a cabeça, eu gosto muito de séries assim que me faz pensar muito. Só que aí tem momentos que eu falo, eu vou fazer a unha e quero só dar risada. E aí eu coloco esse tipo de série. E aí tem na Netflix lá, eles colocam os minutos. Teve uma paciente que chegou pra mim e falou, doutora, tô ótima, tô me sentindo super bem com as dicas que você deu. Comecei a ver uma série que, olha... Mas qual, né? Porque a gente não falou da série, né? Ela falou Outlander. Aí eu fiquei, excelente. Então, aí eu fiquei pensando na hora. Eu falei, não tem nada muito assim. Eu falei, e aí? Nossa, porque eu tô assim, melhorei muito. E aí, numa próxima consulta, essa era uma paciente da terapia sexual, numa próxima consulta, o marido foi junto. E eu perguntei pra ele, falei, e aí, o que você tá achando, né? Dela tá assistindo Outlander e tá se sentindo melhor. Ele falou assim... E eu falei pra ela assistir logo e pra próxima temporada. Né? Então, assim, a mulher se conhecer e descobrir o que ela gosta, o que vai estimular o pensamento dela. Não precisa ser nada pornográfico, indecente, nada disso. Mas uma coisa que vai te estimular ali, né? Então... Que faça isso aí. Eu acho que não precisa ter vergonha, né? Eu acho que você tem que pensar que se você estiver diante de um profissional, uma nutricionista, uma médica, se tivesse mais um microfone aqui hoje, a gente colocaria um psicólogo também junto, né? Porque tudo começa na mente, né? Pra gente realmente buscar ajuda e conversar. Eu adorei essas dicas. Tem mais? Eu acho que também muitas mulheres vai carregando um tabu, né, ao longo da vida, né? E daí chega a menopausa, já tem a libido baixa, cheio de tabu, eu falo, gente, daí não dá, né? Mas acho que pensar que o sexo não é sujo, né? Acho que lá atrás a gente pode ter sido criada nisso. Não faz isso, né? Não faz aquilo. Mas o sexo, ele não é puro. Deus criou o sexo, né? Então, assim, olha que coisa linda. E ele deu muito mais pontos de prazer, né, doutora? Pra nós mulheres do que pro homem. Porque ele sabia que a gente ia precisar, né? Então, acho que é o maior presente, né? Ter prazer é o maior presente que Deus poderia dar, né? Então, ir pra cama, não só pra cumprir aquela obrigação. Eu sou esposa, porque se eu não fizer, ele vai me largar. Não, mas eu mereço também. Eu mereço ser esposa, eu mereço ser mulher nesse momento. Eu mereço ter prazer, acho que quebrar esse tabu, né? Que sexo é só para o prazer masculino. Não, é para o nosso prazer também, né? Acho que tirar isso também, acho que tem uma quebra muito grande ali.
ali na libido da mulher. E a mulher também poder ter a iniciativa, né? Sim. Porque por muito tempo a gente aprendeu que a iniciativa tem que ser do homem e é quando ele quer. Sim. Mas a gente também tem... Eu não sei se vocês sabem, mas a Organização Mundial de Saúde, então não é qualquer fonte, né? A Organização Mundial de Saúde estabeleceu os 4 pilares para o bem-estar de uma pessoa. Então, 4 pilares para o bem-estar: lazer, família, trabalho e sexualidade. Então, assim, a sexualidade, ela faz parte dos pilares para o bem-estar de uma pessoa. Então, assim, a gente tem que entender que quebrar esse tabu, Sim. né? Que isso é importante. Sim. É importante, faz parte da nossa qualidade de vida. Sim, né? sim. É porque eu acho que, como a Tati colocou, muitas mulheres acabam ainda entrando nesse ciclo, né? Nossa, vou lá hoje. O de hoje não passa, né? Senão aqui vai me dar as contas, né? E aí não se torna realmente prazeroso, né? E a gente tem que e precisa buscar ajuda, né? De quebrar. E, como a Mayara colocou também aí, a questão da mulher também tomar um pouquinho a iniciativa, né? Mas aqui fiquei pensando, o dia D, acordei e tal, isso, aquilo, vamos programar. E se acontecer um negócio lá que acabou com o meu dia, como fazer transformar isso? Acho que aí depende muito do negócio. Tem que rebolar, né? Bom, eu que tenho criança pequena, né, gente? Pode colocar a criança pra dormir mais cedo, né? Mas pode acontecer, né? Sim. Mas não esquecer, né? Mas na hora de dormir, fala assim, amor, hoje não deu, mas amanhã tem, hein? E daí acorda e já manda, nesse dia D, manda uma mensagem, toma iniciativa, você manda mensagem, ó, hoje eu te espero assim, né? Ou ali, né? Ou não sei o quê. Mas acho que E é focar ali no momento, né, gente? Porque uma queixa muito que eu recebo, assim, e que quando eu começo a perguntar, eu falo... Porque a mulher fala, ai, não, é gostoso, mas não sinto tanto prazer. A hora que acaba, eu falo, ai, graças a Deus que acabou, ele já foi, pronto, acabou. Né? Mas será que você tá focando ali naquele momento? Você tá... percebendo as sensações, você tá ali presente, porque não adianta nada você tá lá tendo uma relação e você tá pensando, esqueci de tirar a roupa do varal, nossa, não paguei aquela conta, nossa, você não vai conseguir ter prazer, você não vai conseguir estar ali. Então, se você planejou o dia desse, se você resolve, se tá lá naquele... Tente estar lá de verdade, né? Com a sua, de corpo e alma, né? Que a gente fala, com a mente lá, né? E aproveitar o momento, né? Falar o que você gosta, aproveitar as sensações. Né? E a gente sabe, né? Ela falou de corpo e alma. A questão do corpo também, né? Que daí chega na menopausa, aquela barriguinha mais saliente, aquela celulite mais inflamatória, né? E daí entra o quê? O cuidar do seu corpo também, né? Fazer musculação, se alimentar de forma melhor. Estar com o corpo, ninguém vai ter o corpo perfeito, né, gente? Até a pessoa mais magra, né? Se sentar, vai dobrar a barriga. Não existe barriga, né? Sem dobrar. Mas estar bem com o seu próprio corpo, né? Fisicamente mesmo. Isso que ajuda muito na libido, né? Porque a mulher já chega ali nos 40 e poucos anos, acima do peso, toda metabólica ali errada. Daí não tem milagre, né, gente? Vai olhar pro corpo e falar assim, realmente, ó, você acha que nem eu tô gostando disso? Imagina o meu marido, né? Então, ter esse cuidado com o corpo mesmo, né? E esse cuidado todo vem de uma alimentação correta, né? Da atividade física, de buscar ajuda de um profissional de beber água. Beber água, né? E eu adorei essas dicas de intensidade de 1 a 10. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio só de sexologia agora. Vou trazer a lista daqui. A lista já vem com os livros, a gente já coloca tudo aqui, ó. Porque deve ter nessas intensidades brinquedinhos que podem estimular. Com certeza. Né? Olhinhos, Com né? certeza. Fantasias. Com certeza. Né? A gente tem produtos até, porque isso também é um grande tabu, né? Tem mulher que fala que esconde, né, os brinquedos do marido. Meu Deus, ele não pode ver de jeito nenhum se ele souber que eu tô usando. E hoje em dia a gente tem tantos brinquedos pra usar com o parceiro, né? Pro parceiro usar na mulher, pra mulher usar no parceiro, pros dois usarem juntos. Então tem tanta coisa que ajuda a estimular a sair da rotina, né, gente? Porque é normal, é muito natural que a mulher que já tá num relacionamento mais longo, né, já não tem mais aquela novidade, aquela coisa, que ela tem um desejo mais responsivo. O desejo responsivo, ele surge lá no meio, já depois que iniciou a atividade sexual, né, ela não tem mais aquele desejo espontâneo, né, igual o homem que apertou um botãozinho, pronto, tá com desejo, tá com vontade. A mulher não, a mulher ela precisa de mais estímulos para melhorar esse desejo, né? Então,
sair da rotina. Hoje hoje a gente vai jantar no quintal de casa. Hoje a gente vai jantar na varanda. Hoje vamos usar um produto diferente, vamos conhecer uma coisa diferente. Então, tudo isso ajuda a estimular também, né? Sair da rotina, quebrar aquela coisa, né? Que você, tá bom, vamos lá, né? Senão vai dar as contas, né? Não, mas o que eu posso fazer de diferente, né? E não é por ele, não é pelo parceiro, é pra você. Sim. O que vai fazer você se sentir bem, né? Então... É porque muitas mulheres acabam entrando nessa questão do próprio desconforto e por conta da vergonha mesmo, do tabu, evitando de procurar ajuda médica ali, ajuda profissional, e essa dica que a Tati trouxe ali, que a doutora também tem no Instagram, do óleo de coco. Do óleo de coco. De repente é uma coisa tão simples que você pode trocar com um profissional que pode vir te ajudar, né? E melhorar ali para você, né? Porque muitas mulheres também devem fugir por conta do desconforto, né? Com certeza. Por conta do desconforto. O hormônio vaginal também, quando tem indicação, né? A gente tem hormônios vaginais, a gente tem hidratantes vaginais, a gente tem os lubrificantes, o óleo de coco, um lubrificante natural, né? Então, assim, a gente tem muitas opções para melhorar e não deixar essa mulher ter desconforto. Claro, com dor, desconforto, ninguém vai ter prazer. Ninguém vai ter prazer. Muito menos vontade de iniciar. Se você sabe que aquilo vai te causar dor, você não vai querer, né? A Tati falou agora, um pouquinho atrás, da gordura abdominal. Essa gordura, ela acontece por quê, Tati? Basicamente, a maioria, por causa de uma resistência à insulina. Então, quando eu resisto à insulina, né, eu vou acumular mais gordura abdominal. E também vem ali da queda do estradiol, né, do estrogênio. Mas é aquela mulher que muitas vezes ela foi magra a vida toda, né, e ela começa ali a acumular aquela gordurinha, né. Resistência à insulina nada mais vem do que uma alimentação desregrada. Então, tem mais alimentos mais inflamatórios, mais gordurosos e principalmente mais ricos em carboidratos simples, né? Nada mais é do que o açúcar refinado e a farinha de trigo. Então, ela vem se alimentando a vida toda disso. Nunca ganhou peso, mas chega na menopausa, ela cria ali uma resistência à insulina e ela começa a acumular essa gordura abdominal. E daí, como a gente combate a resistência à insulina, né? Comendo carboidratos bons, né? Não é tirar. Até porque a mulher, quando ela chega ali na menopausa, ela fala assim, não vou jantar, vou restringir. Isso é muito ruim pro corpo, né? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. A partir do momento que você restringe, ele para de queimar. Né? E você não tem gasto calórico. Então, é dar mais comida, mais nutrientes. Então, carboidratos melhores para consumir. Cabotiá, mandioca, batata doce, a própria batata, né? Evitar o excesso de açúcar, né? A mulher nessa fase, ela vive muito doceira, né? Gosta de um doce, gosta de fazer, ela tem mais tempo, né? Muitas vezes, faz ali doce todos os dias. Evitar esse excesso de açúcar, evitar o próprio consumo de álcool, né? Que a gente sabe que é uma fase que ela tá mais relaxada, então ela quer tomar um álcoolzinho para dormir melhor, né? Para ter libido, né? E evitar também, mas o que é melhor para resistência à insulina, musculação, ter músculo, né? Porque o músculo ele vai metabolizar esse excesso de açúcar do seu organismo. Então, acho que é isso, ter uma alimentação bem limpa, rica em verduras, frutas, mas não esquecer também da musculação. Não tem como fugir, né? Não tem. Não tem. Se você não fez musculação, seu banco de músculo está vazio, sua poupança de músculo está no negativo e você precisa correr atrás. E dá para correr atrás do prejuízo? Dá. Nunca é tarde. Nunca é tarde. O doutor, voltando um pouquinho na questão da reposição hormonal, né, que não é para toda mulher, que precisa muito da orientação médica, né, precisa da recomendação do médico, precisa avaliar, né, qual que é a reposição mais correta, né? Quais são os principais mitos que podem ter ainda sobre essa questão da reposição, para a gente tentar ainda ajudar mais ainda as mulheres a procurarem um profissional, né, para esclarecer. Essa amiga minha mesmo, ela estava passando por um período, ela só aceitou fazer reposição hormonal depois que ela foi no ginecologista, ele conversou bem com ela, porque tinha, vai dar câncer, você vai engordar, nossa, vai acontecer isso. Então, assim, vamos tentar dizer o que é verdade, o que é mentira, né? Porque as mulheres precisam de ajuda.
Eu acho que o principal mito é esse do câncer, né? Que a reposição hormonal causa câncer. A gente sabe que o risco relativo, que é aquela chance que você pode desenvolver uma condição, ele tem um aumento, mas é um aumento muito pequeno. Por exemplo, a cada 100 mulheres que estão na menopausa e que não fazem reposição hormonal, elas têm duas. De 100, duas podem ter um câncer. De 100 mulheres que estão na menopausa e que fazem a reposição hormonal, 3 podem ter câncer. Então, veja que de 2 para 3 é um aumento muito pequeno. E se a gente comparar com outras condições, por exemplo, os eventos cardiovasculares, o estrogênio, ele é um protetor. Então, ele tem um efeito protetor nos nossos vasos. Então, ele protege a gente de infarto, AVC, trombose, né? Com a queda dele na menopausa, esse risco aumenta muito. Então, uma mulher tem muito mais chance de morrer por um evento cardiovascular na menopausa, por um infarto, por um AVC, por uma trombose, do que de câncer, né? Então, eu acho que esse é um dos principais mitos. É claro que a gente falou que existem contraindicações para reposição. Então, se aquela mulher já teve um câncer, né? Aí é outra história, né? Mas para mulher que não tem nenhuma contraindicação, esse risco, ele é muito pequeno, né? Então, acho que esse é o principal mito. E é importante fazer, né, doutora? E é importante. Assim, como eu falei, não são todas as mulheres. E também tem mulher que não quer, né? Tem muitas mulheres que chegam e falam, olha, eu não quero, não... Mesmo a gente explicando sobre essa questão do câncer, não engorda, né? Então, é uma questão que você falou que realmente as mulheres se preocupam, vou engordar? Não, exatamente o que a gente falou, que a queda do estrogênio aumenta o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Então, você melhorando o estrogênio, não é que você vai emagrecer, mas você vai ajudar ali a diminuir sua gordura corporal, principalmente na região abdominal. Então, assim, não engorda. Claro que a gente tem tipos de hormônios, né? A gente tem vários tipos de hormônios, a gente tem vias de reposição, a gente tem doses, a gente tem um monte de coisa que a gente vai avaliar individualmente, né? Mas não, a reposição hormonal não engorda. Então, acho que é um outro mito aí que as mulheres têm medo. Tá vendo, mulherada? Não engorda. Ai. Que mais que nós podemos falar, dar de recadinhos finais, hein? Mas antes eu peço para vocês deixarem o endereço do Insta de vocês, o @ de vocês, né? Para que as mulheres conheçam o trabalho de vocês duas. Doutora, como te achar no Instagram? O meu é @DRA, doutora Ariane Lázaro. É. O seu, Tati? Meu @Tatiane Mendes, Tatiane nutricionista. Mendes. O que a gente pode deixar de recado final aí para essas mulheres que ou vão entrar, ou estão passando, ou estão saindo, né? Eu acho que o principal é que a menopausa é uma fase natural da vida da mulher, mas isso não significa que a mulher seja no fim da vida e que ela precisa viver essa fase com sofrimento, né? A gente tem muitas opções de tratamento, a gente tem uma gama aí de não só hormônio, né? Mas de estilo de vida, de mudanças, de suplementos, de, enfim, inúmeras coisas para a mulher passar por esse período da forma mais leve, mais tranquila possível, né? Antigamente, a mulher que entrava na menopausa era sinônimo de fim da vida, né? A expectativa de vida era muito mais baixa. Então, a mulher já tá na menopausa, ou seja, já é uma senhorinha que tá ali no fim da vida. Hoje em dia, a mulher, imagina, com 45 anos, é uma mulher que tá ali no auge da sua juventude, da sua vida, né? Então ela não precisa viver essa fase com sofrimento. A gente tem muito tratamento, a gente tem muita opção. Então você precisa buscar ajuda, né? É isso. Certo. Tati? Que menopausa não é o fim da vida, né? Bem isso, exatamente. Mas eu acho que procurar profissionais que vão entender, né? Vão te acolher. Acho que não é olhar pra você, tá normal, segue a vida, né? É normal isso. Não, nem tudo é normal, né? Tudo pode ter uma solução, né? Procurar ajuda, acho que é o primeiro passo, né? E acreditar que é possível melhorar os sintomas, né? Com reposição hormonal, juntar a nutrição junto, né? A gente sempre vai estar ali para acolher essa mulher, para ajudar ela a olhar para si, né? E se priorizem, mulheres, se priorizem, né? Isso. Agora é a hora de vocês se cuidarem, né? Eu acho que é muito importante a gente destacar que se você
está precisando de ajuda, busque ajuda, né? Ah, mas eu fui em algum profissional e não fui bem atendida, não deu certo, ele olhou para mim, como a Tati colocou de repente aqui, ou ela olhou para mim e falou que isso é normal, que todo mundo passa por isso. Se você não se sentiu acolhida, busque ajuda hoje de um profissional que possa te acolher, que possa te entender, que possa te ajudar, porque é um período... Ser mulher não é fácil, né? É uma frase clichê, mas sabe, cada fase da vida da mulher a gente enfrenta muitos desafios, né? E como a Tati colocou aqui no começo, né? A gente cuida tanto dos outros durante a vida inteira. Chega esse momento, mais do que nunca é preciso a gente voltar um pouquinho a atenção para nós e entender que muitas vezes não é normal sentir uma dor numa relação, não é normal estar passando por esse calorão e buscar ajuda, né? Não é porque todo mundo passa por isso que de repente não tem solução, né? Maiara, mais um complemento? Eu sempre gosto de lembrar quando você fala sobre fui no profissional e não me senti bem, algo que a Marielle trouxe em um dos primeiros podcasts que ela participou, que eu nunca mais esqueci. Não é porque você foi nesse profissional e você não se identificou que você não deve procurar outro. Porque profissional bom e ruim tem em todas as profissões. Você pode se conectar com uma pessoa e com a outra não. Então, procure realmente uma pessoa que você se sinta à vontade. E independente da especialidade. De repente, hoje você se sente à vontade indo em uma Nutri. E aí, essa Nutri vai te passar o caminho para que você chegue a ginecologista. Ou, às vezes, na própria terapia, você pode conversar e a terapeuta, a psicóloga, te direcionar para outro profissional. Então, não se identificou com aquele que você foi? Tem inúmeros. Só na SSG são mais de 900. Então, dá para você encontrar alguém que vai te acolher realmente. Exatamente. As doutoras deixaram o arroba delas aqui, né? Vai na página delas, curte, tem um trabalho legal pra caramba. Cada uma delas dentro da sua especialidade, dentro da sua vocação, daquilo que elas foram chamadas para estar ajudando aí as mulheres, né? E olha, se você quiser um episódio só sobre sexologia e sexualidade... Já deixa aqui no comentário que a gente volta a chamar a doutora Ariane, né? Mas eu quero saber esses níveis de intensidade, viu, doutora? Pode deixar. Meninas, muito obrigada, viu, pela disponibilidade de vocês. E a gente se encontra numa próxima vez. Obrigada. isso. Obrigada.